Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, Zona Leste, capital. Nós vamos começar a nossa escola dominical desse dia e eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias juntamente comigo ou o seu celular, algum aplicativo. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 de João 2. Nós vamos ler os versículos 12 a 14. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 12 a 14, diz assim a Palavra de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Irmãos, eu escolhi esse texto para iniciar a nossa escola dominical desse dia, porque nesse domingo, dia 17 de maio de 2020, terceiro domingo do mês, é comemorado o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Então, nesse dia, em todo o Brasil, é comemorada essa data. E esse texto é bem peculiar e oportuno para essa ocasião. No versículo 14, o apóstolo João, apenas repetindo o final do versículo 14, o apóstolo diz: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então nós queremos, desde já, de antemão, parabenizar pelo seu dia, pelo dia do jovem presbiteriano, e desejar que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme nos caminhos do Senhor. Nesse instante, nós vamos louvar ao Senhor cantando um hino. É o hino que tem a ver, que faz alusão ao Dia do Jovem Presbiteriano. O hino Um Novo Mundo, de número 383. Eu peço que você que nos acompanha, louve ao Senhor, adore a Deus com esse hino de número 383. Jovens fortes, chama-nos Jesus para o mundo novo construir. Trevas que hoje tentam destruir, hão de ser clara luz, alvo resplendor. Levantemos sobre a terra nossos braços libertados, ao serviço convocados por Jesus, pelos que são oprimidos, pelos que são perseguidos. Eia que nós venceremos no poder da cruz. De raiar, novo mundo com Jesus Senhor, onde a paz e o amor sempre hão de reinar. Levantemos sobre a terra nossos braços libertados, ao serviço convocados
perseguidos por Jesus, pelos que são oprimidos, pelos que são perseguidos. Eia, que nós venceremos no poder da cruz. Nesse instante, nós vamos ter uma palavra de oração, uma oração de gratidão e iluminação. Gratidão pelo Dia Nacional do Jovem Presbiteriano e também de iluminação, pedindo a bênção de Deus para a aula que nós teremos na escola dominical desse dia. Então eu convido você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, ainda que eletronicamente, virtualmente, para louvar o teu nome e também para aprender da tua palavra. Obrigado por esse dia em que nós paramos para estudar a tua palavra, pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua direção sobre as nossas vidas, para que vivamos a cada dia segundo a tua vontade. Pedimos, Senhor, que tu nos abençoes, nos ilumines com o teu Santo Espírito para a aula que nós teremos nesse momento, para que possamos compreender a tua palavra, entendê-la e, acima de tudo, praticá-la para a glória do teu nome. E nós também, ó Deus, queremos te agradecer nesse instante pelo Dia do Jovem Presbiteriano. Abençoa, Senhor, os nossos jovens, para que eles se mantenham firmes, firmados nos teus caminhos, nas tuas veredas, para que eles não se desviem do Senhor. O apóstolo João escreveu, como lemos, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Abençoa a nossa geração de jovens, adolescentes, para que nós estejamos firmes nos teus caminhos. Louvado seja o teu santo nome pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua proteção, e rogamos que o Senhor continue a nos abençoar, a nos proteger nesses dias difíceis, nessa pandemia de Covid-19, que a tua graça, que o teu amor, o teu favor nos assista e que nós sejamos protegidos desses males juntamente com os nossos familiares. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar a nossa aula da escola dominical e, como é do conhecimento de vocês, nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. Esse é o nosso assunto. Nós temos, nesses 5 domingos de maio, nós temos falado a cada domingo, a nossa ideia é falar sobre um dos pontos do calvinismo. Eu já mostrei essa imagem, mas gostaria de mostrá-la novamente. À esquerda você tem o livro que gera o nosso tema, Tulipe, os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. Você tem também aí o autor, Duane Edward Spencer, e essa rápida explicação a respeito do livro. A palavra tulipe é um acróstico em inglês que forma os 5 pontos do calvinismo. Vocês já conhecem essa imagem, esse slide, essa tabela. Do lado esquerdo vocês têm a tabela na língua inglesa e do lado direito na língua portuguesa. Você percebe aí que o acróstico é formado a letra T-U-L-P, formando a tulipe. Inclusive, não sei se você sabe, mas a flor do calvinismo é a tulipa. A tulipa por conta do livro Tulipe. Então, essa é a flor que normalmente é associada com os calvinistas, a tulipa. Trouxe aqui também novamente a comparação dos 5 pontos. Arminianismo versus calvinismo. Então, essa tabela é importante
porque ela resume os 5 pontos que nós estamos estudando. Então, do lado esquerdo, você tem o pensamento arminiano, do lado direito, o pensamento calvinista. Então, o primeiro ponto do arminianismo, vontade livre. Os calvinistas respondem com a depravação total que nós já estudamos. Segundo, eleição condicional. Os calvinistas respondem com a eleição incondicional. Terceiro ponto, eu deixei em vermelho aí, é o que nós vamos estudar nesse dia. Expiação universal, defendem os arminianos, e a expiação limitada defende os calvinistas. Então, nós vamos destacar aí o terceiro ponto hoje. Quarto, a graça pode ser impedida. Quarto ponto do calvinismo, graça irresistível. Quinto, o homem pode cair da graça. Quinto ponto, e os calvinistas respondem com a perseverança dos santos. Então, nessa tabela da esquerda e da direita, você tem o resumo dos 5 pontos. Agora sim, eu me adiantei um pouquinho, agora está correto. Então, hoje, nós vamos estudar o terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. Eu gostei dessa imagem porque ela é a ponta da coroa de espinhos, uma imitação que colocaram na cabeça de Jesus. Então você tem uma ponta, um pouquinho de sangue, aonde é que essa gotinha de sangue vai cair. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho essa expressão, que não é muito conhecida da maioria das pessoas. Eu vou explicar para os irmãos. Existe um livro, eu não sei se você já ouviu falar dele, que muito conhecido, na verdade ele é um livreto bem pequeno, ele foi editado pela PES, não sei se você está conseguindo ver a sigla PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, é o significado da sigla PES. O nome do livro é Por Quem Cristo Morreu? Aí você tem um ponto de interrogação e um planeta Terra embaixo. O autor do livro é um puritano chamado John Owen. John Owen foi um pastor puritano bastante conhecido, influente, e ele escreveu esse livreto aqui. E essa pergunta não é tão simples de ser respondida. E a pergunta é, por quem Cristo morreu? Essa pergunta tem a ver com o nosso tema de hoje, que de um lado existem os arminianos, dizendo que a expiação é universal, e do outro lado os calvinistas, dizendo que a expiação é limitada. Mas eu vou explicar os termos daqui a pouco, para facilitar o nosso entendimento. Aliás, se você puder, leia esse livreto, ele vale a pena, o conteúdo dele é bastante interessante. Introdução. Então vamos começar o nosso assunto propriamente dito. Claro que eu quero começar o estudo, a nossa aula, fazendo uma pergunta, que talvez você possa fazê-la também aí em casa. O que significa expiação limitada? Eu penso que responder essa pergunta vai nos ajudar melhor a compreender o assunto. Então, vamos por partes aqui. O que significa expiação limitada? Expiação. Essa palavra significa morte. Então, expiação tem a ver com morte. É só você se lembrar, por exemplo, dos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, os sacrifícios expiatórios. Então, expiatórios de expiação, portanto, morte. Então, a expressão expiação significa morte. Vamos à próxima. A expressão limitada. Normalmente, as expressões, elas não falam tudo do seu significado. Porque tem gente que tem dificuldade com essa palavra limitada. Então, olha o significado. Limitada significa que ele morreu por um determinado grupo de pessoas. Agora, quando nós falamos que a expiação é limitada
ou a morte de Cristo é limitada, nós não estamos falando no sentido restrito. Não que ela seja limitada, fraca, insuficiente, não é nesse sentido. Limitada no sentido de direcionada. Tem gente que inclusive prefere uma outra expressão, por exemplo, expiação particular. Porque a expiação particular, então, seria a morte particular pela pessoa individualmente. Então, há quem use expiação particular, mas nós vamos seguir aqui essa expressão, explicando-a para evitar problemas. Expiação limitada, mas não significa que ela é insuficiente. Ela é limitada para fazer um contraste com o sistema arminiano, que diz que é universal, ou seja, a morte de Jesus, que Jesus morreu por todos os homens. Por isso, expiação universal no pensamento arminiano. Mas nós vamos defender aqui que a expiação é limitada ou particular, significa que Jesus morreu por um determinado grupo de pessoas, mas não todas as pessoas indistintamente. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nós não concordamos com o universalismo. O universalismo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas indistintamente. Nós não cremos nisso. O universalismo corre um risco ao afirmar que, na verdade, para o inferno só vai Satanás e os seus anjos. Nós não acreditamos, não entendemos que seja bíblico o universalismo, por uma simples razão. O texto, Paulo diz em uma de suas cartas que a fé não é de todos, logo não é universal. Vamos caminhar mais um pouco. Os calvinistas não creem que a morte de Cristo seja insuficiente, como falei ainda há pouco, mas que é direcionada, eu até deixei em amarelo ali, ou específica para o seu povo. Então, limitada não significa insuficiente, mas direcionada, específica ou particular. Resumo da aula. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira, os significados da palavra mundo. E aqui você vai se surpreender quando a gente for falar a respeito dessa palavra aqui. Mundo na Bíblia, especialmente no Novo Testamento e na língua grega, tem significados diferentes, o que gera dificuldades na interpretação. Eu vou explicar já, na nossa primeira parte, os significados da palavra mundo. Segunda, o ensino de Jesus a respeito da expiação limitada. E terceira, o ensino dos apóstolos. Penso eu que essas 3 partes vão nos ajudar a entender de forma mais clara esse terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. Então vamos lá. Primeira parte das 3, os significados da palavra mundo. Você vai se surpreender com a variedade ou diversidade que essa palavra tem. Vamos ver aqui. Eu coloquei essa observação, penso eu que ela seja importante. Muito daquilo que pensamos a respeito da morte expiatória de Cristo estará condicionado por aquilo que entendemos da palavra mundo. Então, o nosso entendimento a respeito da expiação, se ela é universal ou limitada, conforme defendem as duas escolas, a arminiana e a calvinista, muito vai depender do entendimento que nós temos ou adotamos da palavra mundo. Então, vamos ver aqui. Olha que curioso essa questão aqui. No Evangelho de João, a palavra mundo tem 7 significados. 7. É bastante coisa. E a gente lê, quando a gente está lendo, fazendo a nossa leitura, a gente lê, aparece a palavra mundo, e para nós mundo é mundo, e a gente segue a leitura,
e às vezes não nos atentamos aos detalhes e às preciosidades que a Escritura tem. Então, no Evangelho de João, a palavra mundo tem pelo menos 7 significados. São eles: primeiro, o universo ordenado, tudo o que Deus criou. Então, mundo em João pode ser uma referência ao universo. Então, eu vou deixar sempre em amarelo a palavra destacada para que você compreenda de uma maneira mais fácil. Então, mundo pode ser universo. Segundo, pode significar o próprio planeta Terra. Então, lá em João, quando aparece a palavra mundo, pode ser uma referência ao planeta que nós denominamos de Terra. Aliás, é curioso, né? Nós chamamos o planeta Terra de Terra, mas deveria ser água. Devia ser planeta água, porque 3/4 do planeta é formado de água. Então, 75% do nosso planeta é formado de água. Nós o chamamos de Terra, mas se chamasse de água, seria interessante também. Planeta Água, mas fiquemos com o nome consagrado, planeta Terra. Ok? 3. Pode significar os habitantes humanos da Terra. Então, número 1, universo. Número 2, planeta. 3, habitantes. Vamos ver. Muito interessante isso aqui. 4, pode significar a humanidade sujeita ao juízo do Criador. Então, o número 4 é uma referência à humanidade. 5, pode significar... daqui a pouco eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou mostrar o 7 e vou fazer um exercício para ver em qual categoria nós encaixaremos aqui. Então, o número 5 pode significar o povo que estava ao redor de Cristo. Então, mundo pode significar povo. 6. Pode significar o reino de forças más, tanto de natureza angélica, anjos caídos, né? Raça maligna, anjos malignos, como de natureza humana, relacionado com a terra. Então, veja, mundo pode significar reino. Olha a diversidade ou a variedade da mesma expressão que aparece no Evangelho de João. E 7 pode significar homens de toda tribo e nação, sem contar a sua totalidade. Ou seja, o 7º significado não fala de universalismo, não fala que são todos os homens. Nós estudamos recentemente Apocalipse 7:9, João diz que viu uma grande multidão, gente vinda de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, mas não é toda a humanidade. Ele não está falando da sua totalidade, ele está falando de um grupo de salvos. Nós até discutimos no último estudo bíblico, aliás, queremos recomendar, se você puder, assista os nossos estudos panorâmicos do livro do Apocalipse. No Apocalipse você vê aquela grande multidão, referindo-se aos homens de tribos, povos, línguas, raças e nações, mas não na sua totalidade. Talvez você esteja fazendo uma pergunta, e a pergunta é bem oportuna e pertinente. Como saber o significado do texto com 7 possibilidades? É uma boa pergunta essa daqui. E não precisa ficar ligando para o pastor também, né? Pastor, eu li aqui, encontrei a palavra mundo, qual que é desses 7 aqui? Nós temos que fazer esse exercício e nem sempre você tem o pastor por perto, né? Não que o pastor saiba tudo, mas às vezes ele acaba ajudando também. Então, a resposta que eu dou é a seguinte: como é que você sabe o significado? Resposta através do contexto. Contexto. Eu sempre falo sobre a questão do contexto. Ele é fundamental para que nós entendamos a passagem bíblica e para que nós não digamos o que a Bíblia não diz. Então, desconsiderar o contexto, nós teremos problemas na interpretação do texto. Então, eu trouxe um exercício para vocês aqui.
dessas 7 possibilidades ou 7 significados, eu trouxe um exemplo só para ver como é que nós aplicaríamos essa regra dos 7 significados. Então, exemplo para entender a palavra mundo. O exemplo, olha aqui, aparece aí, João 12, versículos 18 e 19. No versículo 19, eu deixei a palavra mundo em amarelo, para que nós façamos aí um exercício de interpretação de texto. Diz assim, João 12, versículos 18 e 19. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveita, eis aí o mundo após ele. Então, nós temos 7 significados da palavra mundo. Qual dos 7 nós poderíamos explicar aqui? Bom, de cara nós poderíamos eliminar o primeiro, que nós falamos sobre a questão do rei, do universo. O reino também poderia ser eliminado. O texto não está falando, obviamente, do universo. Quando os fariseus dizem, olha, o mundo vai atrás dele, eis aí vai o mundo após ele, seguindo alguém que não se aproveita nada do que ele fala, por assim dizer. Então, que opção nós escolheríamos aqui? Eu encaixaria aqui, eu trocaria a palavra mundo pela palavra povo. Lembra que nós vimos uma das possibilidades é que mundo pode ser povo. Aqui no texto não aparece povo, mas você pode ver claramente, no versículo 18 aparece multidão. Também a multidão. Então veja, o que o texto está dizendo aí, eis aí o povo após ele. Aquela multidão, aquele povo, aquelas pessoas que estavam com Jesus, são elas que os fariseus estão se referindo. Quer ver? Isso acontece conosco. Quando você diz assim, olha, eu fiz uma festa de aniversário e chamei todo mundo para a festa. É claro que isso não é entendido literalmente. Quem foi que você chamou para a festa? Obviamente não foi o mundo. Não caberia o mundo na sua casa, né? Nós já temos 7,2 bilhões de pessoas no universo, no mundo, não caberia. Então, quando você disse que convidou todo mundo para a festa, você convidou seus parentes, seus amigos, as pessoas mais próximas, mais allegadas. Então, veja como é interessante essa questão da interpretação. Então, eu escolheria aí a palavra povo, ou, conforme o próprio texto diz, no versículo 18, multidão. Sigamos em frente aqui. Segunda parte. Segunda parte é o ensino de Jesus. Vamos ver agora o que Jesus fala a respeito da expiação limitada. Os arminianos creem que Jesus morreu por toda a humanidade. Ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque para eles a expiação é universal. Ou seja, a morte de Jesus é universal, é para todos, para todas as pessoas, indistintamente. Então eles creem que Jesus morreu por toda a humanidade. Os calvinistas creem que Jesus morreu por aqueles que creem. Com o perdão da redundância, né? Morreu, os calvinistas creem que Jesus morreu por aqueles que creem nele. Então vamos ver aí o que Jesus vai dizer. Eu quero começar com esse versículo aqui, consagrado, muito conhecido. Nós o conhecemos de cor, mas o fato de o conhecermos decorado, às vezes pisamos na bola na interpretação. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode perceber aqui que aparece a palavra mundo. Então, aqui alguém poderia dizer, tá vendo, pastor? Aparece a palavra mundo. Então, logo, a expiação é universal. Significa que Jesus morreu por todas as pessoas, porque Deus amou o mundo.
Mas lembram-se daquela regrinha que nós falamos agora há pouco? Tem pelo menos 7 significados diferentes da palavra mundo no Evangelho de João. Quem é o mundo aqui de João 3,16? O mundo não pode ser todas as pessoas, não pode ser toda a humanidade. O mundo é aquele que crê. Veja aí, eu até deixei em amarelo no versículo. Porque Deus amou ao mundo. E aí o texto segue, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nosso entendimento é, o mundo aqui não está falando do universalismo. Mundo é sinônimo daquele que crê. Quem não crer não entra nessa categoria do mundo. Então, esse versículo, ele, apesar de bastante conhecido, parece defender o universalismo, que a expiação é universal, mas à medida em que Jesus vai citando as palavras, ele vai afunilando. E aí você percebe que o mundo, de fato, é aquele que crê, para não perecer e ter a consequente vida eterna. A expiação é limitada. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Essa expressão aparece bastante no Evangelho de João, a expressão ovelhas. Veja só. João 10, versículos 14, 15, 26 e 27. O texto eu deixei em amarelo aí para destacar a palavra ovelhas. Veja aí, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então Jesus deixa claro, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ou seja, há um relacionamento, uma mutualidade. O pastor chama a ovelha ouve a voz do seu pastor, ambos se conhecem. E há, portanto, um relacionamento entre eles. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Percebam que não há espaço aqui para a expiação universal. Ele vai afunilando a questão. E ele diz, as ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu dou a minha vida por elas. A figura é clara. Lá em Mateus 25, por exemplo, no sermão profético de Jesus, no último dia, no dia do grande julgamento, Mateus 25, a partir do versículo 31, o texto diz que naquele dia Jesus vai separar, para a direita vai ficar as ovelhas e à esquerda vai ficar os bodes. Então, pressupõe-se que se tem ovelhas, tem bodes. Se tem salvos, tem não salvos. Se tem trigo, tem joio. Jesus morre pelas ovelhas e não pelos bodes. O texto continua ainda, João 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem é ovelha, segue, ouve, reconhece a voz do pastor, crê nele. E quem não é ovelha, não crê. Parece simples aqui a equação. Se você é, você crê, você ouve, você segue. Se você não é ovelha, você não crê. E Jesus ainda fala no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Então, a última parte, a terceira parte, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. A terceira parte é o ensino dos apóstolos. Então, nós já vimos os significados da palavra mundo, o ensino de Jesus, e agora nós vamos ver o que os apóstolos falam a respeito do terceiro ponto, a expiação limitada. Vamos ver aqui, eu citei, eu vou destacar aqui, você vai perceber, à medida em que eu vou expondo, citei 3 apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Vamos ver o que eles, inspirados, disseram a esse respeito. Cristo não morreu por todos os homens, mas somente pela sua igreja,
Quem disse isso, de uma maneira muito clara, foi Paulo. Então, cito Paulo, daqui a pouco cito os outros dois apóstolos. Efésios 5, 25 e 26, o apóstolo diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E é interessante o texto, no seu contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre os deveres dos maridos. E ele tem esse imperativo aqui no versículo 25, maridos, amem a vossa mulher, como? Da maneira que Jesus amou a sua igreja. Como é que Jesus a amou? Se entregando. Olha a expressão que eu deixei em amarelo. Ela, aqui, ela é uma referência à igreja. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E quem não é da igreja? Qual é a implicação e a conclusão disso? Quem não é da igreja não é coberto pelo amor, pelo sacrifício e pela expiação. Percebam, ela é limitada, ela é particular, direcionada e não universal. Não cremos nisso e não encontramos base sólida para afirmar a expiação universal. Então, ela é a igreja. O versículo 26 mostra o propósito, o para quê. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui nós temos um ensino desse primeiro apóstolo, esse bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo. Sigamos em frente mais um pouco. A Bíblia não ensina que Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Quem é que vai dizer isso? Pedro. Agora nós pegamos outro pilar aqui, outra coluna do cristianismo, o apóstolo Pedro, e ele diz um versículo bastante conhecido de sua carta, 1 de Pedro 2,9, o apóstolo diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observem que o apóstolo Pedro está falando aqui, se você ler os versículos anteriores, os versículos de 1 a 8, Pedro está falando de dois grupos, do grupo dos salvos e dos não salvos. Ele vem falando, fazendo essa distinção entre esses dois grupos. E quando ele chega no versículo 9, que nós lemos e que aparece aí na sua tela, veja a expressão que está em amarelo, vós. Vós aqui é vocês, significa vocês. E ele usa expressões bem fortes que obviamente não podem se referir a todas as pessoas. Então olha só, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui é importante dizer que essas expressões usadas por Pedro são expressões tiradas do Antigo Testamento. Ele não inventou essas expressões, elas estão lá no Antigo Testamento. Ele as pegou para enfatizar o seu público, o seu auditório, seus primeiros leitores, os que leram a 1 de Pedro, esse capítulo aqui, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, vocês. Então, essas expressões todas, obviamente, não podem ser ditas de todas as pessoas. Como nós já falamos, Jesus se referiu às ovelhas, em outro momento vai se referir ao trigo. Apocalipse 7:9 fala de uma grande multidão, mas não é todo mundo. A expiação, portanto, é limitada ou particular. Jesus derramou o seu sangue por todos aqueles que ele comprou, apenas por eles. Quem vai dizer isso daqui é o apóstolo João. E eu quero citar aqui Apocalipse 5:9, em que
nós vamos comprovar aquilo que nós estamos dizendo. Jesus derramou o seu sangue apenas por aquele que ele comprou. Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Paralelo aqui é com Apocalipse 7:9, aquela grande multidão que está diante do trono, está diante de Deus. E fica claro que quem é que está diante do trono? São aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Veja a expressão em amarelo que compraste. Jesus comprou com o seu precioso sangue as suas ovelhas, o trigo, aquele que crê, a multidão, mas não todas as pessoas indistintamente, senão nós cairíamos fatalmente no universalismo. Então é isso em linhas gerais, irmãos, que os apóstolos Paulo, Pedro e João ensinam a respeito da expiação limitada. Conclusão. Encerramos a aula fazendo 3 aplicações importantes. Primeira, agradeçamos a Deus porque fomos escolhidos em Cristo Jesus. Gratidão é a palavra para cada um de nós, porque nós fomos escolhidos. Não havia mérito em nós, não há bondade, algo que agradasse a Deus, mas nós somos salvos, escolhidos em Cristo Jesus. Seja grato por isso. Segunda, creiamos nessa doutrina da expiação limitada. Ela está presente no Antigo e no Novo Testamentos. Ambos os testamentos afirmam e comprovam essa doutrina, que Deus sempre teve um povo. Você, quando lê o Antigo Testamento, percebe, Deus começa com uma família, a família de Abraão, depois a família dele vai crescendo, é uma família, daqui a pouco vira um clã, um povo, depois todos os povos, todas as nações, não na sua totalidade, mas essa doutrina está presente nas páginas do Antigo e do Novo Testamentos. Terceira, falemos de Jesus para as pessoas, para que as suas ovelhas ouçam a sua voz. Aqui a aplicação ou o desafio é para que nós falemos de Jesus, que nós anunciemos o Evangelho, falemos da cruz, do significado que ela tem na nossa vida. Um dia, vocês e eu ouvimos falar de Jesus, tivemos as nossas vidas transformadas e precisamos falar, pois não está escrito na testa de ninguém quem é ovelha e quem é bode. Portanto, nós temos que falar sempre de Jesus, quando for possível e a ocasião nos permitir anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo aqui em tela o nosso próximo estudo. Nós vamos falar o 4º ponto do calvinismo, que nós denominamos de graça irresistível. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula da Escola Dominical. Se Deus quiser, nós vamos estudar esse assunto, graça irresistível. Nesse instante eu quero convidar os irmãos para que nós cantemos, para que nós louvemos ao Senhor, cantando um hino, o hino Exaltação e Louvor, de número 39 do Inário Novo Cântico. Eu peço que você aí na sua casa nos acompanhe, nós vamos cantar o hino 39. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue
cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Nós vamos orar nesse instante, encerrando a nossa escola dominical de hoje, agradecendo ao Senhor pela aula e mais uma vez pelo Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos pela aula que tivemos nesse dia. Obrigado, ó Deus, porque podemos estudar a Tua Palavra, ver a profundidade dela, os Teus ensinamentos e ver como a Tua Palavra é rica e preciosa para a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela expiação, pela morte de Jesus. Cremos que ela é limitada, particular, ela é específica para o seu povo. E nós, ó Deus, te agradecemos por essa expiação, por essa morte, porque o Senhor Jesus se fez maldito em nosso lugar, subiu naquele madeiro, naquela cruz, para que tivéssemos vida e vida eterna e vida em abundância. Louvado seja o teu santo nome por isso. E mais uma vez queremos te agradecer pelo Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos jovens, que o Senhor os conduza em paz, em segurança e especialmente em firmeza, para que diante dos atrativos do mundo, das luzes, dos brilhos, das cores, que eles não se encantem pelo mundo, mas se encantem pela tua palavra, se encantem pelo Senhor, para que vivam conforme a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe esse dia de domingo, que nós o vivamos para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero passar alguns avisos, alguns breves avisos, especialmente para os membros da nossa igreja. 3 avisos brevemente. Nós temos falado, mas queremos repeti-los. Primeiro, inscreva-se no canal da nossa igreja. Se você ainda não fez, está aparecendo aí na tela, no seu vídeo, o canal IP.Jardim Elian. E quando você for fazer a sua inscrição, faça-a completamente. Clique ative o sininho para você receber as notificações. Clique na opção todas para você receber todos os nossos vídeos. Então inscreva-se, divulgue, compartilhe. O canal tem crescido, graças a Deus, e nós queremos que essa ferramenta abençoe mais pessoas. O segundo aviso é sobre a nossa agenda semanal online. Nós não estamos tendo programações presenciais, mas a nossa ideia foi que nos mesmos horários que nós teríamos programações na igreja, você receberá um vídeo, você que está inscrito no canal. Então nós fizemos uma agenda semanal online fixa.
Nos domingos, domingo às 9h30 da manhã, você receberá um vídeo com a escola dominical, certo? Então você que está inscrito receberá às 9h30 este vídeo da aula. Também no domingo, às 19 horas, você receberá um vídeo com o nosso culto, com o culto que nós gravamos às 19 horas. Terça-feira, às 20 horas, você também receberá um vídeo com o estudo bíblico. Nós estamos nas terças-feiras estudando o livro do Apocalipse. Tem sido uma bênção, nós temos crescido e estudado, são uma série de 8 estudos, nós já falamos 3, restam ainda 5. Recomendamos que, se você não assistiu, assista os 3 estudos anteriores, para que quando nós formos falar do 4, fique claro para você. E o terceiro aviso, o último, a conta da nossa igreja. Nós estamos com uma conta nova e pedimos para que você seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Seja fiel, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, conforme nos ensina a palavra de Deus. Eu estou dando esse aviso especificamente para a nossa igreja, para os membros da nossa igreja. Não se sinta constrangido, você que não é da Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, mas fique à vontade para dar a sua contribuição, se assim você o desejar. Qualquer dúvida sobre a nossa conta, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, o presbítero Adeildo, que ele vai ajudá-lo e tirar as suas dúvidas. Muito bem, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Desejamos que Deus abençoe a todos, nos dê um domingo abençoado na presença dele e até a próxima gravação, querendo Deus que ele nos abençoe.